Existe um abismo silencioso entre o que as mulheres realmente são e o que os homens acreditam que elas sejam. Uma fenda invisível, mas profunda como o oceano. E nesse abismo, histórias inteiras se formam e se perdem, enquanto tentamos nos encontrar uns nos outros, como reflexos distorcidos em um lago noturno. O que há, afinal, por trás daquele olhar feminino que, às vezes, parece enxergar além do momento presente? O que aquele silêncio guarda quando ela simplesmente desvia o olhar e respira, fundo, como quem carrega um universo inteiro dentro do peito? Carl Jung diria: a mulher que você vê não é apenas ela, mas também o que sua própria alma projeta nela. E talvez aí esteja o primeiro segredo que poucos homens suportam saber. A mulher que você acredita conhecer é, em grande parte, a projeção de sua própria ânima, aquela parte feminina que habita seu inconsciente e que busca desesperadamente expressão através do outro. Você já sentiu aquela atração inexplicável, aquele magnetismo que parece transcender a razão? Jung chamaria isso de fascinação arquetípica. Não é apenas desejo, é o reconhecimento inconsciente de uma parte perdida de si mesmo. A ânima não é feita por nós, disse Jung, mas é algo que está em nós. E por isso, as decepções amorosas ferem tão profundamente. Não é apenas o outro que perdemos, é também aquela parte de nós mesmos que projetamos neles e que agora parece desmoronar diante dos nossos olhos. Mas o que as mulheres realmente escondem? Primeiro, elas escondem o peso de carregar projeções alheias. Imagina acordar todos os dias e saber que não é vista como realmente é, mas como um receptáculo para os desejos, medos e expectativas de outra pessoa. Como uma tela em branco onde outros pintam suas próprias fantasias. Elas escondem também a exaustão de navegar em um mundo onde sua intuição, aquela sabedoria ancestral que Jung tanto valorizava, é frequentemente deslegitimada, chamada de coisa de mulher ou tratada como superstição. A intuição da mulher, dizia Jung, funciona melhor quando ela não interfere com ela. Mas em quantos espaços essa intuição é realmente ouvida e respeitada? Elas escondem a raiva contida quando percebem que são vistas como personagens de uma história que não escreveram. A grande mãe, a donzela, a bruxa, a amante. Arquétipos poderosos, sim, mas que podem se tornar prisões quando impostos de fora para dentro. E talvez o que mais profundamente escondem seja aquilo que Jung chamou de sombra feminina. Aquelas partes delas mesmas que foram rejeitadas, reprimidas, consideradas inaceitáveis pela sociedade ou por elas próprias. A fúria sagrada, o poder de destruição e renovação, a sexualidade sem amarras, a ambição sem pedidos de desculpas, partes estas que, quando negadas, não desaparecem, apenas submergem para as profundezas do inconsciente, de onde continuam a influenciar comportamentos, desejos e relacionamentos. Você já se perguntou por que, às vezes, o comportamento dela parece tão contraditório? Por que aquela mulher tão centrada pode subitamente se transformar diante dos seus olhos? Por que as palavras ditas nem sempre parecem alinhar-se com o que o corpo comunica? É porque, como disse Jung, até que você torne o inconsciente consciente, ele irá dirigir sua vida e você chamará isso de destino. E aqui está uma verdade incômoda. Muitos homens não suportariam saber que a mulher à sua frente carrega em si tanto luz quanto escuridão, tanto criação quanto destruição, tanto amor incondicional quanto fúria ancestral, porque reconhecer isso significaria também reconhecer essas mesmas forças dentro de si mesmo. Significaria olhar para o espelho e ver não apenas o herói, mas também a sombra. Não apenas o pai protetor, mas também a criança ferida. Significaria confrontar não apenas a ânima idealizada, mas a ânima real, com toda a sua complexidade, contradição e mistério. Para iniciar essa jornada de compreensão, um primeiro passo: feche os olhos por um momento. Visualize uma mulher importante em sua vida. Agora pergunte-se: que qualidades eu admiro nela? Que aspectos dela me irritam profundamente? O que me atrai? O que me assusta? Respire fundo e perceba. Aquilo que provoca reação emocional intensa, positiva ou negativa,
frequentemente revela algo sobre nossa própria psique. Como diria Jung, tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. E talvez este seja o início de uma jornada não apenas para compreender melhor as mulheres em sua vida, mas para encontrar a integridade em si mesmo. Porque, no fundo, o que as mulheres realmente escondem talvez seja um espelho que, quando finalmente olhado com coragem, revela não apenas a face delas, mas também a nossa própria alma fragmentada, buscando cura e totalidade. A pessoa mais solitária é aquela que usa uma máscara, escreveu Jung, e nem mesmo ele poderia dimensionar a profundidade dessa verdade no universo feminino, pois antes de entender o que as mulheres escondem, é necessário compreender por que elas escondem. Gerações e gerações de silenciamento, séculos sendo interrompidas, corrigidas, domesticadas, milênios carregando o peso de serem as guardiãs emocionais da humanidade, enquanto sua própria dor era considerada exagero ou drama. É desse solo ancestral que nasce a necessidade da máscara. A persona, como Jung a chamava, aquela interface entre o eu interior e o mundo exterior. Aquela armadura social que protege, mas também aprisiona. Para muitas mulheres, a persona não é apenas uma conveniência social, é uma estratégia de sobrevivência. Sorrir quando quer gritar, aquecer quando quer confrontar, diminuir-se quando quer expandir, contornar quando quer atravessar. Todos usamos máscaras, dizia Jung, e chega um momento em que não podemos removê-las sem remover parte de nossa pele. O que poucos homens suportariam saber é a exaustão que é manter essa máscara dia após dia, relação após relação. O que poucos compreenderiam é o verdadeiro abismo que existe entre a mulher que se mostra ao mundo e aquela que habita as profundezas de sua própria psique, porque no fundo desse abismo habita o que Jung chamou de self, o centro integrador da personalidade total, consciente e inconsciente, o verdadeiro núcleo do ser, muito além das máscaras e dos papéis sociais. E esse self feminino carrega segredos e potências que a sociedade aprendeu a temer. O poder da mulher é algo peculiar, escreveu Jung. Por que os homens nunca conseguiram aprender isso? Talvez porque reconhecer esse poder significaria desmantelar séculos de condicionamento. Significaria questionar não apenas como vemos as mulheres, mas como vemos a própria vida. Você já notou como muitas mulheres têm uma relação diferente com o tempo? Como elas parecem, às vezes, habitar uma dimensão cíclica, circular, enquanto o mundo masculino insiste na linearidade. A natureza da mulher é mais próxima da natureza, disse Jung. Ela carrega em seu corpo os ciclos da lua, as marés dos oceanos, a promessa perpétua de morte e renascimento. E é ali, nesse território cíclico e mutável, que habita um dos maiores segredos femininos, a capacidade de conter os opostos, luz e sombra, criação e destruição, certeza e dúvida, razão e instinto. A totalidade só é possível quando aceitamos tanto a luz quanto a escuridão em nós, ensinou Jung. Mas em uma sociedade que hipersexualiza e simultaneamente reprime a sexualidade feminina, que exige força mas pune a assertividade, que valoriza a maternidade mas desvaloriza o trabalho materno. Como encontrar essa totalidade? É por isso que as mulheres desenvolvem uma segunda linguagem, uma forma de comunicação que ocorre nas entrelinhas, nos silêncios, nos olhares trocados entre elas. Um código secreto nascido da necessidade de sobrevivência. Você já esteve em uma sala onde duas mulheres trocam um olhar e, sem dizer uma palavra, comunicam volumes? Já notou como muitas conseguem captar a energia de um ambiente antes mesmo que qualquer coisa seja dita em voz alta? Jung chamaria isso de conhecimento inconsciente, aquela sabedoria que não vem da razão, mas das camadas mais profundas da psique. E é exatamente essa capacidade que muitos homens condicionados a valorizar apenas o racional e o explícito têm dificuldade em compreender ou mesmo reconhecer. A razão nos limita ao mundo que conhecemos, dizia Jung, mas o inconsciente nos lembra que existe muito mais além disso.
As mulheres vivendo mais próximas desse inconsciente, não por natureza, mas por condicionamento histórico e social, frequentemente desenvolvem uma relação mais fluida com os símbolos, os sonhos, as intuições. Enquanto muitos homens foram ensinados a reprimir sua sensibilidade, as mulheres foram forçadas a cultivá-la, não como um luxo, mas como uma necessidade. Saber antecipadamente o humor do parceiro para evitar conflitos, perceber as necessidades não expressas dos filhos, prever problemas antes que eles se materializem, identificar perigos potenciais em situações aparentemente inofensivas. É essa hyper-awareness constante, essa atenção ampliada ao entorno, que muitas mulheres desenvolvem desde a infância. E é esse mesmo estado de vigilância que, com o tempo, pode se transformar em ansiedade crônica, em esgotamento emocional. Porque carregar o invisível é também um fardo invisível, um exercício para compreender. Tente passar um único dia notando absolutamente tudo. Expressões faciais sutis, mudanças de tom, expectativas não verbalizadas, necessidades alheias. Antecipe-se a tudo isso enquanto mantém uma aparência serena e disponível. Não expresse irritação. Não demonstre cansaço. Sorria quando necessário. Conseguiu visualizar? Agora imagine fazer isso por décadas. O preço de não seguir seu coração é gastar a vida sendo quem você não é, alertava Jung. E quantas mulheres pagam esse preço diariamente, aprisionadas entre quem realmente são e quem o mundo exige que sejam? Talvez o maior segredo que as mulheres guardam seja justamente este: a dor de viver dividida, a exaustão de existir em fragmentos, o luto por partes de si mesmas que nunca tiveram permissão para florescer. E talvez seja por isso que muitos homens, quando finalmente vislumbram a profundidade real de uma mulher, com todas suas contradições, sua complexidade, sua fúria sagrada e sua vulnerabilidade crua, recuam assustados. Porque ver verdadeiramente uma mulher é também ser convidado a ver verdadeiramente a si mesmo. É abandonar a confortável simplicidade das categorias e mergulhar no complexo território da alma humana. Conheça todas as teorias, dizia Jung. Domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E talvez seja esse o convite silencioso que as mulheres fazem aos homens que amam. Não me veja como um mistério a ser solucionado, nem como um território a ser conquistado. Veja-me como uma alma completa, buscando outra. Alma completa para uma dança de reconhecimento mútuo. O encontro de duas personalidades é como o contato entre duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas se transformam. Esta observação de Jung nos leva ao centro magnético da dança entre o masculino e o feminino. Mas o que poucos homens compreendem é que, quando uma mulher os encontra, não é apenas ela quem está presente, é também seu ânimos, o ânimos. Essa constelação de imagens e energias masculinas que habita o inconsciente feminino. Um composto complexo formado pelos homens significativos em sua vida, pelas expectativas sociais sobre o masculino, pelos arquétipos culturais que permeiam nosso imaginário coletivo. Assim como o homem projeta sua anima na mulher, ela projeta seu ânimos no homem. E é nessa projeção cruzada que nascem tanto os maiores êxtases quanto as mais profundas desilusões. Porque o que ela espera, muitas vezes sem perceber, não é apenas o homem concreto à sua frente, mas também o potencial transformador que ele representa. O espelho que poderia refletir não apenas quem ela é, mas quem ela pode vir a ser. Não é o amor de um homem que uma mulher necessita, sugeria Jung, mas o amor por sua própria alma masculina, seu próprio ânimos. E é aqui que reside um dos segredos mais profundos. Muitas mulheres buscam nos homens não apenas companheiros, mas catalisadores para sua própria integração psíquica. Quando ela se encanta com sua força, não é apenas admiração, é também um reconhecimento de sua própria força interior. Quando se irrita com sua racionalidade excessiva, não é apenas frustração, é também um confronto com seu próprio desequilíbrio interno entre razão e emoção. Você já percebeu como algumas mulheres parecem ter expectativas impossíveis?
Como seus olhos às vezes buscam algo além do que qualquer ser humano poderia oferecer. É o ânimos idealizado falando. Aquela imagem interior do masculino perfeito que, como disse Jung, assim como a ânima no homem, é tanto um demônio mortal quanto um ajudante indispensável. E o que poucos homens suportariam saber é o quanto suas próprias inseguranças, suas próprias sombras não integradas, podem despertar o lado mais destrutivo desse ânimos feminino. Porque o ânimos, quando não reconhecido e integrado, manifesta-se através de julgamentos absolutos, opiniões inflexíveis, racionalização excessiva, uma rigidez que muitos homens interpretam erroneamente como coisa de mulher, sem perceber que estão na verdade, confrontando o reflexo distorcido de sua própria masculinidade projetada. A mulher que segue a força de seu ânimos não integrado, escreveu Jung, torna-se não uma mulher real, mas a caricatura de um homem. Da mesma forma, o homem que segue cegamente as projeções de sua ânima torna-se não um homem real, mas a caricatura de suas próprias fantasias femininas não realizadas. E assim, nessa teia de projeções cruzadas, criamos relacionamentos não com pessoas reais, mas com fantasmas psíquicos, partes não reconhecidas de nós mesmos que buscam expressão através do outro. Um exercício revelador. Pense em uma discussão recorrente com uma mulher em sua vida. Agora pergunte-se, o que exatamente mais me incomoda em seu comportamento? O que me deixa verdadeiramente irritado ou inseguro? Em seguida, volte essa mesma pergunta para dentro. Onde em minha própria vida eu reprimi esse mesmo comportamento em mim? Onde fui ensinado que essa qualidade ou emoção não era aceitável para um homem? Esse simples exercício, realizado com honestidade, pode revelar padrões surpreendentes de projeção e contra-projeção que moldam nossos relacionamentos mais íntimos. Porque o que as mulheres frequentemente escondem, muitas vezes de si mesmas, é o impacto devastador das projeções masculinas sobre sua autoimagem e autoexpressão. Nós somos o que os outros pensaram que fôssemos, disse Jung. E quantas mulheres moldaram suas personalidades, seus corpos, seus desejos para se encaixarem nas projeções de ânima dos homens em suas vidas? Desde a infância, muitas aprendem a calibrar sua existência. Não seja muito ambiciosa, mas também não seja passiva demais. Seja sexy, mas não vulgar. Seja maternal, mas não sufocante. Seja independente, mas não ameaçadora. Uma dança impossível em corda bamba sobre um abismo de expectativas contraditórias. O que poucos homens compreenderiam é o profundo alívio que muitas mulheres sentem em espaços exclusivamente femininos. Não por separatismo, mas pela simples possibilidade de existir sem o peso constante dessas projeções. De respirar sem ser anima de alguém, sem ser mãe de alguém, sem ser objeto de desejo de alguém. Simplesmente ser. E talvez seja este o segredo mais profundo. Por trás das máscaras, por trás das adaptações, existe uma mulher lutando para existir em sua própria totalidade. Não como um reflexo dos desejos alheios, mas como uma constelação única de luz e sombra, força e vulnerabilidade. Porque, como Jung insistia, o objetivo da individuação não é se tornar perfeito, mas se tornar completo. E para muitas mulheres, o caminho para essa completude passa necessariamente por identificar e desconstruir as projeções que carregaram durante toda a vida, por recuperar partes de si mesmas que foram negadas, reprimidas ou distorcidas para se encaixarem nas expectativas masculinas, sejam elas de pais, amantes ou da sociedade como um todo. O ser humano tem uma necessidade imensa de possuir olhos que olham para dentro, disse Jung, porque todo mundo está sempre olhando para fora. E talvez seja isso que as mulheres mais profundamente desejam nos homens com quem se relacionam. Não admiração cega, nem pedestais, nem idealizações românticas, mas olhos que realmente as vejam, que olhem para além das projeções, além dos desejos, além dos medos, e reconheçam o ser humano completo que habita por trás das camadas de expectativas sociais. Um ser humano que, como todos nós, carrega tanto luz quanto sombra, tanto força quanto fragilidade, tanto certezas quanto contradições. Porque, no fim das contas,
o verdadeiro segredo que as mulheres guardam talvez seja o mesmo que todos carregamos: o anseio profundo por ser visto, compreendido e amado, não apesar de nossa complexidade, mas justamente por causa dela. Quanto menos a sombra é incorporada na vida consciente do indivíduo, mais negra e densa ela se torna. Estas palavras de Jung nos levam ao território mais obscuro e, paradoxalmente, mais potente do feminino, a sombra. Não a sombra como vilã, mas como guardiã dos tesouros mais profundos, pois é na sombra feminina que se esconde aquilo que a sociedade considerou perigoso demais para ser expressado abertamente. É ali, naquelas profundezas não iluminadas, que habitam os aspectos do feminino que mais aterrorizam uma cultura construída sobre o controle: a raiva sagrada, a sexualidade autônoma, a ambição sem desculpas, a recusa em nutrir, a capacidade de destruir para recriar, o poder de dizer não sem explicações. Jung compreendeu que a sombra não é apenas a ausência de luz, mas uma entidade real, uma parte essencial da totalidade psíquica que, quando negada, não desaparece, apenas se fortalece na escuridão. E talvez seja este o segredo mais perturbador que as mulheres carregam. Por trás da docilidade aprendida, da adaptabilidade forçada, da conciliação constante, existe uma força primordial que, quando finalmente liberada, poucos homens estariam preparados para encontrar. Não por fraqueza masculina, mas por condicionamento cultural. Pois fomos todos, homens e mulheres, ensinados a temer o poder feminino em sua expressão plena e não domesticada. Você já se perguntou por que sociedades inteiras criaram mitos sobre bruxas, arpias, sereias, medusas? Por que a figura da mulher perigosa atravessa culturas e épocas com tanta consistência? São manifestações arquetípicas dessa sombra feminina coletiva, aquela que Jung chamaria de aspecto perigoso da ânima, quando projetada pelo inconsciente masculino. Mas para a mulher que vive essa realidade internamente, não se trata de um arquétipo distante. É uma batalha diária entre o que ela realmente é e o que lhe foi permitido ser. Considere por um momento. Desde a infância, meninas aprendem a modular sua voz, controlar seu espaço físico, monitorar suas expressões faciais. Não seja muito barulhenta. Sente-se como uma mocinha. Sorria mais. Pequenas domesticações diárias que, com o tempo, se acumulam em uma profunda dissociação entre o ser interior e a expressão exterior. E essa dissociação cria um vácuo, um espaço vazio onde a sombra cresce e se alimenta. Todo aquele que olha para fora sonha, dizia Jung. Todo aquele que olha para dentro desperta. Mas quantas mulheres foram ativamente desencorajadas de olhar para dentro? Quantas foram ensinadas a viver voltadas para fora, para as necessidades dos outros, para as expectativas sociais, para a aprovação externa? O que poucos homens compreenderiam é o verdadeiro vulcão emocional que muitas mulheres carregam sob a superfície calma do cotidiano. A energia imensa necessária para conter partes inteiras de si mesmas que foram julgadas como demais, muito intensas, muito assertivas, muito sexuais, muito raivosas, muito poderosas. E esse contínuo exercício de autorrepressão frequentemente se manifesta naquilo que a sociedade rotula como o comportamento feminino irracional, explosões emocionais aparentemente desproporcionais, mudanças súbitas de humor, reações intensas a gatilhos aparentemente pequenos. O que parece irracional à superfície é, na verdade, perfeitamente lógico quando se compreende a pressão acumulada nas camadas profundas da psique. Como Jung observou, emoções reprimidas nunca morrem, elas são enterradas vivas e emergem mais tarde, de formas mais feias. E aqui encontramos uma personagem que nos ajudará a compreender melhor essa dinâmica: Mariana. Aos 38 anos, Mariana parecia ter tudo sob controle. Carreira estável, relacionamento de longa data, amigos leais, aparência cuidada. A mulher que consegue fazer tudo, como tantos à sua volta costumavam dizer, com uma admiração que mais parecia um peso adicional sobre seus ombros já sobrecarregados. O que ninguém via eram as noites de insônia,
a ansiedade constante, os ataques de pânico escondidos em banheiros de escritório, o medo permanente de que a qualquer momento a máscara pudesse cair e todos descobrissem que ela não era, de fato, a mulher perfeitamente equilibrada que aparentava ser. Somos o que fingimos ser, disse Jung. Portanto, devemos ter cuidado com o que fingimos. Para Mariana, o fingimento havia se tornado segunda natureza, tão natural que ela mesma já não conseguia distinguir entre sua verdadeira essência e a persona cuidadosamente construída. Até que um dia, um pequeno incidente, um comentário aparentemente inofensivo de seu parceiro sobre como ela se preocupava demais com coisas pequenas, foi a faísca que incendiou a floresta inteira. A explosão que se seguiu deixou ambos em choque. Era como se, por um breve momento, outra mulher tivesse habitado seu corpo. Uma mulher feroz, articulada em sua raiva, implacável em suas observações, conectada a uma fonte de poder que a própria Mariana desconhecia possuir. Quando a tempestade finalmente passou, restou o medo. Não apenas do parceiro, que nunca a tinha visto naquele estado, mas principalmente dela mesma. Quem era aquela mulher que havia emergido das profundezas? De onde vinha aquela voz tão diferente de seu tom habitual? E mais perturbadora ainda, porque aquela explosão tinha trazido junto com o horror uma estranha sensação de alívio. O que Mariana experimentou foi o que Jung chamaria de irrupção da sombra, aquele momento em que o material reprimido finalmente encontra uma fissura na fachada consciente e emerge com força redobrada. E é exatamente esse fenômeno que muitos homens testemunham com perplexidade em seus relacionamentos, sem compreender sua verdadeira natureza ou origem. Aquilo que negas te submete, alertava Jung. Aquilo que aceitas te transforma. Para muitas mulheres, o caminho da integração começa justamente no encontro voluntário com essa sombra, não mais como invasora inesperada, mas como parte legítima da totalidade psíquica. Um exercício de integração. Imagine um espaço seguro em sua mente. Visualize-se sentada diante de uma versão sua que contém tudo aquilo que você reprimiu. Sua raiva, sua sensualidade sem filtros, sua assertividade crua, sua capacidade de estabelecer limites sem culpa. Não julgue essa versão. Apenas observe-a com curiosidade. Que mensagem ela tem para você? O que ela precisa que seja reconhecido? Como seria sua vida se você pudesse integrar um pouco mais dessa energia no seu dia a dia? Este simples exercício, praticado regularmente, pode iniciar um diálogo interno que, com o tempo, diminui a pressão da sombra e permite uma expressão mais autêntica e menos explosiva. Porque o que muitas mulheres descobrem ao longo desse processo é que a integração da sombra não as torna mais destruidoras, mas mais completas. Não mais descontroladas, mas mais autênticas. Não mais divididas, mas unificadas em sua complexidade. A aceitação da sombra, como Jung indicava, é o primeiro passo na jornada rumo à totalidade. E talvez seja este o convite silencioso que muitas mulheres fazem aos homens em suas vidas. Não tenha medo da minha complexidade. Não recue diante da minha totalidade. Não me peça para ser apenas luz, apenas doçura, apenas nutridora. Reconheça que, assim como você, carrego mundos inteiros dentro de mim, alguns iluminados, outros obscuros, todos igualmente necessários e sagrados. Pois, como diria Jung, sou o que escolhi fazer com o que fizeram de mim. E o que as mulheres mais profundamente desejam talvez seja a liberdade para fazer essa escolha em sua plenitude, não mais limitadas pelas expectativas alheias, mas guiadas pela bússola interna de sua própria individuação. Até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. Estas palavras de Jung iluminam o próximo território a ser explorado, os padrões invisíveis que moldam a experiência feminina, padrões que, como fios subterrâneos, conectam experiências aparentemente isoladas em uma tapeçaria coesa de significado e repetição. Retornemos a Mariana. Nos meses que seguiram sua explosão inesperada, ela se viu diante de uma escolha crucial: continuar ignorando aquela parte de si mesma que havia emergido tão violentamente,
ou embarcar na jornada arriscada de autoconhecimento. O encontro consigo mesmo, dizia Jung, é um dos encontros mais desagradáveis. E Mariana logo descobriria o quão verdadeira era essa afirmação, porque olhar para dentro significava não apenas confrontar sua raiva reprimida, mas também os padrões que haviam governado sua vida sem seu consentimento consciente. O padrão de sempre colocar as necessidades dos outros à frente das suas próprias. O padrão de buscar validação através da perfeição. O padrão de silenciar sua intuição quando ela contradizia expectativas externas. O padrão de usar o controle como substituto para a verdadeira segurança. A neurose, observou Jung, é sempre um substituto para o sofrimento legítimo. E o sofrimento legítimo que Mariana havia evitado por tanto tempo era precisamente este: o luto por uma autenticidade sacrificada no altar da aprovação social. A dor de reconhecer quanto de si mesma havia sido negado, reprimido, fragmentado para se encaixar em moldes predeterminados. O que poucos homens compreenderiam é a profundidade desses padrões inconscientes na psique feminina, não por incapacidade intelectual, mas por diferença de experiência vivida. Como compreender plenamente o que significa crescer em um mundo onde seu corpo é simultaneamente objetificado e controlado? Onde sua voz é constantemente interrompida ou desconsiderada? Onde sua ambição é rotulada como agressividade e sua vulnerabilidade como fraqueza? Como apreender o impacto cumulativo de milhares de microagressões, expectativas contraditórias e mensagens sutis que, como gotas constantes, esculpem cavernas inteiras na psique? A água, com sua suavidade, supera o que é duro, dizia um provérbio que Jung frequentemente citava. E assim também as pressões sociais, aparentemente suaves em instâncias isoladas, transformam profundamente a paisagem psíquica feminina ao longo do tempo. Um exercício de percepção. Para os homens que buscam compreender, observe atentamente durante um único dia como as mulheres ao seu redor são tratadas em espaços públicos. Não intervenha, apenas observe. Conte quantas vezes elas são interrompidas em reuniões. Note como suas sugestões são recebidas diferentemente das masculinas. Perceba os olhares, os comentários, as pequenas invasões de espaço físico. Depois, imagine essa experiência multiplicada por dias, anos, décadas. Que impacto isso teria em sua própria psique? Que adaptações você desenvolveria? Que partes de si mesmo você aprenderia a esconder? Para Mariana, o reconhecimento desses padrões foi simultaneamente doloroso e libertador. Doloroso porque significava admitir quanto tempo e energia haviam sido desperdiçados em adaptações desnecessárias. Libertador porque finalmente nomeava o inominável, aquela sensação persistente de desconexão consigo mesma que havia permeado sua existência. O privilégio de uma vida é ser quem você realmente é, escreveu Jung. E quantas mulheres vivem décadas inteiras sem jamais experimentar esse privilégio em sua plenitude? Mas o reconhecimento dos padrões por si só não é suficiente. Como Jung bem sabia, a verdadeira transformação exige mais do que insight intelectual. Requer uma reorganização completa da relação com o inconsciente. Para muitas mulheres, isso significa reaprender a confiar em sua própria intuição depois de anos de gaslighting cultural. Significa recuperar a conexão com seu corpo após décadas de dissociação. Significa redescobrir sua própria voz depois de uma vida inteira modulando-a para consumo alheio. É um processo que Jung chamaria de individuação, aquela jornada através da qual nos tornamos o indivíduo único que somos destinados a ser, diferenciado da psique coletiva e das expectativas sociais. A individuação não isola a pessoa do mundo, esclareceu Jung, mas a conecta mais profundamente a ele. E é exatamente isso que Mariana começou a descobrir à medida que avançava em sua jornada de autodescoberta. Quanto mais autêntica se tornava, mais genuinamente conseguia se conectar com os outros. Não mais a partir da máscara, mas a partir da essência. Não mais do lugar de carência e validação externa, mas do centro de sua própria autoridade interna.
E foi assim que ela gradualmente começou a desmantelar aquilo que Jung chamaria de complexos, aqueles nós energéticos no inconsciente que distorcem nossa percepção, e comportamentos sem nosso conhecimento consciente. O complexo materno que a fazia assumir responsabilidade pelo bem-estar emocional de todos ao seu redor. O complexo do herói que a empurrava para um perfeccionismo debilitante. O complexo de inferioridade que sussurrava que ela nunca seria suficiente, não importa o quanto realizasse. Um complexo se torna patológico apenas quando pensamos que não o temos, observou Jung. E à medida que Mariana reconhecia e nomeava seus complexos, eles gradualmente perdiam seu poder sobre ela. Não desapareciam. Jung sabia que os complexos nunca são completamente eliminados, mas se transformavam de forças compulsivas inconscientes em energias disponíveis para uso consciente. O que poucos homens compreenderiam é o quão revolucionário esse processo pode ser na vida de uma mulher. Como a jornada de individuação feminina frequentemente implica não apenas em transformação pessoal, mas também em ruptura com expectativas sociais profundamente enraizadas. Por quê? Uma mulher que habita plenamente sua própria autoridade, que integrou tanto sua luz quanto sua sombra, que não busca mais aprovação externa como fonte primária de validação. Essa mulher inevitavelmente perturba a ordem estabelecida, não por rebeldia gratuita, mas por autenticidade necessária, não por rejeição ao outro, mas por fidelidade a si mesma. E talvez seja esse o segredo mais transformador que as mulheres guardam, quando uma mulher finalmente encontra sua verdadeira voz, não aquela modulada para agradar, pacificar ou seduzir. O que emerge é frequentemente uma sabedoria antiga, uma clareza cortante, um poder que é simultaneamente desafiador e curativo. A voz da alma fala suavemente, mas nunca deixa de se fazer ouvir, escreveu Jung. E para muitos homens o encontro com essa voz autêntica, despida das camadas de adaptação e conciliação, pode ser inicialmente desestabilizador, como um terremoto que abala fundações há muito consideradas sólidas. Mas para aqueles corajosos, o suficiente para permanecer presentes nesse tremor, para escutar verdadeiramente o que emerge das profundezas, existe a possibilidade de um relacionamento radicalmente novo, não mais baseado em projeções e papéis sociais, mas em duas individualidades plenas, encontrando-se em terreno genuíno. Como Jung bem sabia, o encontro de duas personalidades é como o contato entre duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas se transformam. E talvez seja essa transformação mútua o que secretamente ansiamos, mesmo quando recuamos assustados diante de sua intensidade. Não há nascimento da consciência sem dor, escreveu Jung. E para Mariana, essa verdade se revelava diariamente à medida que avançava em sua jornada de autodescoberta. Porque o despertar nunca é um processo linear, é um movimento espiralado, uma dança entre opostos, um equilíbrio delicado entre destruição e reconstrução. Alguns dias, ela se sentia conectada a um poder interno que nunca havia experimentado antes. Uma clareza quase transcendental, uma capacidade de discernimento que parecia vir de uma fonte além de sua mente racional. Outros dias, o medo voltava com força redobrada. O medo do desconhecido, o medo da rejeição, o medo de que, ao se tornar verdadeiramente ela mesma, perdesse tudo e todos que importavam. Encontrei tanto céu quanto inferno em mim, confessou ela em seu diário, e não sei mais qual temo mais. Esta é a natureza da verdadeira individuação, o reconhecimento e a aceitação dos opostos dentro de nós, luz e sombra, força e vulnerabilidade, sabedoria e loucura, construção e destruição. Eu não sou o que me aconteceu, escreveu Jung. Eu sou o que escolho me tornar. E para muitas mulheres, essa escolha implica confrontar o que Jung chamaria de tensão dos opostos, aquele estado desconfortável em que tendências contraditórias coexistem dentro da psique, criando o terreno necessário para a emergência de algo inteiramente novo. O que poucos homens compreenderiam é a natureza particular dessa tensão na experiência feminina contemporânea, a tensão entre autonomia e conexão,
a tensão entre poder pessoal e segurança social, a tensão entre expressão autêntica e aceitação cultural, a tensão entre sabedoria intuitiva e conhecimento racional. Mariana começava a perceber como essas tensões haviam criado sulcos profundos em sua psique, caminhos habituais de pensamento e comportamento que, como rios, seguiam sempre na mesma direção. As pessoas encontrarão qualquer maneira de não enfrentar sua própria alma, observou Jung. E por décadas Mariana havia se especializado em estratégias de evasão, trabalho excessivo, perfeccionismo, cuidado compulsivo com os outros, autossacrifício, intelectualização das emoções. Qualquer coisa para evitar o encontro com o desconhecido dentro de si mesma. Mas agora, algo havia mudado. Como se uma porta que ela nem sabia existir tivesse sido subitamente aberta, revelando territórios internos inexplorados. E à medida que explorava esses territórios, um padrão começava a emergir. Um padrão que Jung chamaria de coincidência significativa, ou sincronicidade. Um livro caindo de uma prateleira, aberto exatamente na página que continha a resposta para uma pergunta que a atormentava. Um encontro casual com uma estranha que, inexplicavelmente, pronunciava palavras que pareciam dirigidas diretamente ao seu conflito interno mais recente. Um sonho repetitivo envolvendo água escura que gradualmente se tornava mais clara e navegável. Sincronicidade, explicou Jung, é um princípio conectivo a causal, uma forma de significado que opera além da causalidade linear, conectando o mundo interior com o exterior através da ressonância de padrões. E para muitas mulheres, historicamente mais conectadas aos ritmos cíclicos da natureza, mais sintonizadas com processos intuitivos, mais habituadas a perceber subtextos e nuances, a sincronicidade frequentemente se torna uma bússola crucial na jornada de individuação. Um exercício de sincronicidade. Por uma semana, mantenha um registro de coincidências significativas em sua vida, momentos em que o mundo exterior parece refletir seu estado interior de maneira precisa e inesperada. Não force interpretações, apenas observe com curiosidade. Que padrões emergem? Que mensagens parecem se repetir? Que imagens ou símbolos aparecem com mais frequência? Para Mariana, esse exercício revelou um tema recorrente de metamorfose, especialmente através de imagens de crisálidas, borboletas e processos de transformação. O simbólico, diria Jung, é aquilo que sempre significa mais do que seu significado imediato. E esses símbolos de metamorfose apontavam para algo que ela já sabia intuitivamente, mas ainda não havia plenamente incorporado. A necessidade de permitir sua própria dissolução temporária para que algo novo pudesse emergir. O que poucos homens compreenderiam é como esse processo de dissolução e reconstrução frequentemente assume formas concretas e às vezes radicais na vida de uma mulher em processo de individuação. Mudanças de carreira, reavaliação de relacionamentos, transformações físicas, novos limites e fronteiras, expressões criativas inesperadas, rupturas com papéis sociais estabelecidos. O que você resiste persiste, observou Jung. O que você aceita transforma. E para Mariana, a aceitação não significava resignação, significava um reconhecimento lúcido de sua realidade atual como ponto de partida necessário para qualquer mudança autêntica. Significava admitir que o relacionamento que havia considerado seguro por tantos anos era, na verdade, um campo de batalha onde partes essenciais de si mesma eram constantemente sacrificadas. Significava reconhecer que sua escolha profissional, embora respeitável e bem-sucedida nos termos convencionais, havia sido moldada mais pelo desejo de aprovação externa do que por verdadeira vocação interna. Significava confrontar padrões geracionais de silenciamento e autoanulação que haviam sido transmitidos de mãe para filha em sua família por gerações. Nada tem impacto mais poderoso na criança, escreveu Jung, do que a vida não vivida dos pais. E Mariana começava a perceber que muitos de seus próprios padrões de autossabotagem eram, na verdade, lealdades inconscientes a feridas ancestrais não cicatrizadas. Ao ver sua mãe engolir lágrimas e sorrir,
ela aprendeu que seus sentimentos importavam menos que a harmonia familiar. Ao observar sua avó abandonar talentos artísticos para se dedicar exclusivamente ao cuidado dos outros, ela internalizou que a expressão criativa era um luxo dispensável. Ao escutar histórias sobre antepassadas difíceis que haviam sido rejeitadas por desafiarem normas sociais, ela absorveu a mensagem de que a autenticidade tinha um preço alto demais. O que poucos homens compreenderiam é como a individuação feminina frequentemente implica não apenas transformação pessoal, mas também uma reestruturação das lealdades familiares e dos legados ancestrais. A criança é tão desamparada contra o mundo de seus pais, observou Jung, que facilmente se torna vítima inconsciente de seus problemas não resolvidos. E para muitas mulheres, a reclamação de suas vidas autênticas envolve um doloroso processo de discriminação entre o que pertence a elas e o que foi herdado como parte de um padrão familiar ou cultural mais amplo. Um exercício de discernimento. Visualize sua linhagem feminina, sua mãe, avó, bisavó, mesmo que você não as tenha conhecido pessoalmente. Imagine-as não apenas como figuras familiares, mas como mulheres completas com desejos, medos, talentos e feridas próprias. Agora, pergunte-se, que padrões se repetem nessa linhagem? Que sonhos foram realizados e quais foram abandonados? Que medos foram transmitidos de geração em geração? E o mais importante, quais desses padrões você está pronta para transformar em sua própria vida? Para Mariana, esse exercício trouxe uma revelação profunda. Ao romper certos padrões em sua própria vida, ela não estava apenas se curando, estava também oferecendo possibilidades de cura para toda a sua linhagem, tanto para trás quanto para frente no tempo. Aquilo que herdamos de nossos pais não é apenas a genética, dizia Jung, mas também os padrões inconscientes que governam nossas vidas. E à medida que Mariana começava a identificar e desafiar esses padrões, algo inesperado acontecia. Sua relação com outras mulheres começava a se transformar. Onde antes havia competição silenciosa, agora havia reconhecimento mútuo. Onde antes havia julgamento, agora havia compreensão. Onde antes havia separação, agora havia uma percepção crescente de experiência compartilhada, não idêntica, mas conectada por fios comuns de luta e resistência, adaptação e superação. A consciência não vem de estudar livros, escreveu Jung, mas de olhar honestamente para dentro. E o que Mariana encontrava nesse olhar interior era cada vez menos uma identidade isolada e cada vez mais uma pertencente a uma tapeçaria mais ampla, conectada não apenas às mulheres de sua própria linhagem, mas à experiência feminina coletiva através do tempo e espaço. O que poucos homens compreenderiam é como essa consciência ampliada frequentemente produz um tipo particular de solidão. A solidão de estar desperta em um mundo que ainda prefere o sonho coletivo, a ilusão confortável, o status quo não examinado. Como Jung bem sabia, a solidão não vem do fato de não haver ninguém ao seu redor, mas da incapacidade de comunicar as coisas que parecem importantes para você. E para muitas mulheres em processo de individuação, essa incapacidade se torna especialmente aguda em seus relacionamentos íntimos com homens que, mesmo bem intencionados, frequentemente carecem das ferramentas conceituais e experienciais para compreender plenamente suas transformações. A totalidade é atingida não quando nos tornamos perfeitos, mas quando aceitamos e integramos toda a extensão de nosso ser. Estas palavras de Jung iluminam o próximo estágio da jornada de Mariana, aquele ponto crucial onde, após enfrentar a sombra, reconhecer padrões inconscientes e desconstruir falsas lealdades, começa o verdadeiro trabalho de reintegração e reconstrução. Porque a individuação não é apenas sobre desconstrução. É, em sua essência, um processo de criação. A criação consciente de um self autêntico, capaz de conter os opostos sem ser dilacerado por eles. Para Mariana, essa fase trouxe novos desafios. Depois de meses de introspecção intensa, ela se via diante da necessidade de traduzir seus insights internos em formas concretas de existência no mundo.
Como viver sua verdade recém-descoberta em relacionamentos antigos. Como honrar sua voz autêntica em estruturas sociais e profissionais que ainda premiavam a adaptação e a conformidade? Como integrar seu poder recém-reclamado em um mundo que frequentemente punia mulheres por habitarem plenamente sua própria autoridade? A vida não vivida, alertou Jung, é uma doença da qual se pode morrer. E Mariana havia chegado ao ponto onde o custo de continuar como estava havia se tornado maior que o risco de transformação. Gradualmente, mudanças começaram a ocorrer em sua vida externa que refletiam seu novo estado interno. Ela iniciou uma conversa difícil, mas necessária, com seu parceiro de longa data sobre a necessidade de reconfigurar completamente os termos de seu relacionamento. Não como ultimato, mas como convite para uma conexão mais profunda e autêntica. Não quero mais ser amada como fantasia, explicou ela, mas como a mulher real, contraditória e completa que sou. Para a surpresa dela, após o choque inicial, ele demonstrou uma abertura que ela não havia antecipado. Não compreensão completa. Isso seria pedir demais dada a profundidade das transformações que ela havia experimentado, mas disponibilidade para aprender, crescer e se adaptar junto com ela. Nossos encontros mais significativos, escreveu Jung, são, geralmente com pessoas que parecem destinadas a nós. E talvez, Mariana começou a considerar, seu parceiro estivesse em sua vida não apenas por coincidência ou conveniência, mas porque ele também carregava potencial para uma individuação paralela à sua. No trabalho, ela começou a estabelecer limites mais claros. Deixou de ser a pessoa que sempre ficava até mais tarde, que assumia projetos extras sem compensação adequada, que silenciava suas próprias ideias para não parecer dominadora. Contra todas as expectativas, em vez de ser penalizada por essas mudanças, ela descobriu um novo tipo de respeito entre colegas. Não universal, certamente, mas significativo o suficiente para confirmar sua intuição de que a autenticidade, mesmo quando inicialmente desconfortável, frequentemente abre caminhos que a autonegação nunca poderia revelar. Aquilo que você mais necessita, observou Jung, será encontrado onde você menos deseja olhar. E para muitas mulheres, o que mais necessitam, autoridade interna, voz autêntica, limites claros, frequentemente se esconde exatamente nos comportamentos que foram condicionadas a evitar. Assertividade direta, necessidades claramente articuladas, raiva apropriadamente expressa, poder conscientemente habitado. Um exercício de integração. Identifique uma situação recorrente em sua vida onde você habitualmente se diminui, se silencia ou se adapta excessivamente. Agora, visualize como seria reagir a essa mesma situação a partir de um lugar de autoridade interna e autenticidade. Não como rebelião ou agressão, mas como expressão clara e direta de sua verdade. O que você diria diferentemente? Como seu corpo se sentiria? Que medos surgiriam? Que possibilidades se abririam? Na próxima vez que essa situação ocorrer, experimente implementar apenas um pequeno elemento dessa nova resposta. Observe os resultados com curiosidade, não julgamento. Para Mariana, esse exercício gradualmente transformou dinâmicas que haviam permanecido estagnadas por anos, não sem resistência, tanto interna quanto externa, mas com resultados suficientemente encorajadores para justificar a continuidade do processo. O que poucos homens compreenderiam é como essas pequenas alterações comportamentais em uma mulher frequentemente representam transformações monumentais em sua psique interna. Porque por trás daquele simples não dito em voz firme, existe a desconstrução de décadas de condicionamento para agradar a qualquer custo. Por trás daquela expressão, clara de necessidades, existe a superação de gerações de silenciamento feminino. Por trás daquela decisão de ocupar espaço físico e energético sem pedidos de desculpas, existe a reclamação de um direito fundamental à existência plena que foi sistematicamente negado ao longo da história. A vida não explicada, disse Jung, não vale a pena ser vivida. E para Mariana, explicar sua vida significava cada vez mais honrar a verdade emergente de seu ser.
mesmo quando essa verdade desafiava estruturas sociais e relacionais há muito estabelecidas. Mas a maior surpresa em sua jornada veio na forma de um novo tipo de relacionamento, não apenas com seu parceiro ou colegas, mas consigo mesma. Onde antes havia autocrítica implacável, começou a surgir um diálogo interno mais compassivo. Onde antes havia dissociação de partes inaceitáveis de si mesma, começou a emergir curiosidade e aceitação. Onde antes havia uma busca constante por validação externa, começou a desenvolver-se uma fonte interna de aprovação e significado, o que Jung chamaria de relacionamento com o self, aquela conexão com o centro organizador da psique total, tanto consciente quanto inconsciente. A individuação, escreveu ele, é tornar-se um com o self, enquanto ainda se mantém consciente do próprio caráter individual. E à medida que essa relação com o self se aprofundava, Mariana começou a perceber mudanças sutis, mas significativas, em como se relacionava com os homens em sua vida. Não mais a partir da carência, mas da completude. Não mais como projetora ou receptora de projeções, mas como ser humano completo encontrando outro ser humano completo. Não mais a partir do ânimos não integrado, mas de um lugar de maior equilíbrio entre seus aspectos masculinos e femininos internos. O que poucos homens compreenderiam é como essa transformação na psique feminina eventualmente os desafia a realizar uma jornada paralela, porque uma mulher que habita plenamente sua totalidade, que integrou tanto sua força quanto sua vulnerabilidade, tanto sua racionalidade quanto sua intuição, tanto sua capacidade de criar quanto sua capacidade de destruir, inevitavelmente convida os homens em sua vida a encontrarem sua própria integridade, não explicitamente, não como demanda ou ultimato, mas através da pura presença autêntica que naturalmente chama o outro à sua própria autenticidade. O outro mundo, disse Jung, só é alcançado através da integridade do mundo atual. E para muitos homens, o encontro com uma mulher totalmente individualizada apresenta um espelho no qual não podem evitar ver-se com maior clareza, tanto suas qualidades quanto seus déficits, tanto sua luz quanto sua sombra. É um encontro que oferece possibilidades sem precedentes para a transformação masculina. Um convite para que o homem também embarque em sua própria jornada de individuação, para reconciliar-se com sua própria ânima interior, não mais projetada em figuras femininas externas, mas reconhecida e integrada como parte essencial de sua própria totalidade psíquica, para confrontar sua própria sombra, aquelas partes de si mesmo que foram reprimidas sob o peso de expectativas culturais sobre masculinidade, para descobrir fontes de significado e propósito que vão além dos papéis sociais prescritos e das medidas externas de sucesso. Conhece todas as teorias, aconselhou Jung, mas quando tocares uma alma humana, se apenas outra alma humana. E talvez seja este o convite final que a mulher individualizada oferece aos homens em sua vida. Encontrem-me não como ideia, fantasia ou projeção, mas como alma completa, e permitam-se ser encontrados da mesma forma. Porque como Mariana estava gradualmente descobrindo, quando dois seres humanos se encontram a partir desse lugar de autenticidade e integridade, algo verdadeiramente notável se torna possível. Não fusão ou dependência, mas um tipo de dança sagrada entre individualidades distintas. Não complementaridade baseada em carências mútuas, mas colaboração fundamentada em totalidades que escolhem criar algo maior do que a soma de suas partes. O objetivo do processo de individuação, escreveu Jung, é a síntese do self. E quando essa síntese ocorre, quando uma mulher finalmente integra os opostos dentro de si e habita plenamente sua totalidade, o que emerge não é a mulher idealizada ou temida das projeções masculinas, nem a mulher domesticada das expectativas sociais. O que emerge é um ser humano completo em sua complexidade, contraditório em sua coerência, imperfeito em sua autenticidade e infinitamente mais fascinante, desafiador e verdadeiramente digno de amor do que qualquer fragmento idealizado poderia jamais ser. No ponto mais profundo da escuridão, escreveu Jung, está o início da luz. A jornada que acompanhamos
essa exploração dos territórios ocultos da psique feminina nos traz finalmente ao ponto de retorno, não como um círculo que simplesmente volta ao início, mas como uma espiral que revisita o conhecido a partir de uma consciência ampliada. Quem é, afinal, a mulher que emerge do processo de individuação? Quem é essa criatura que atravessou o fogo da autodescoberta e voltou, não mais fragmentada, mas completa em sua complexidade? Talvez seja isso que poucos homens realmente compreenderiam, que a mulher totalmente individualizada não é nem a deusa idealizada de suas projeções românticas, nem a figura ameaçadora de seus medos inconscientes. Ela é simplesmente e magnificamente humana, inteira, presente, real. Uma presença que desafia categorias simplistas e expectativas predeterminadas. Uma presença que não pede permissão para existir em sua totalidade. Uma presença que, paradoxalmente, oferece possibilidades inéditas de conexão genuína, precisamente porque não mais depende dessa conexão para se sentir completa. Nos momentos finais de nossa narrativa, encontramos Mariana em seu jardim ao entardecer. 1 ano se passou desde o início de sua jornada, consciente de individuação. Seu rosto carrega novas linhas, não apenas de idade, mas de experiência vivida, de histórias não mais suprimidas, de risos não mais contidos, de lágrimas não mais engolidas. Seu parceiro aparece na porta dos fundos, observando-a silenciosamente enquanto ela trabalha com as mãos na terra. Existe uma nova qualidade em seu olhar. Não apenas desejo ou admiração, mas um tipo de reconhecimento respeitoso, porque ele também mudou. Não sem resistência, não sem momentos de confusão e recuo, mas gradualmente, inevitavelmente, transformado pelo encontro com uma mulher que não mais se diminuía para acomodar seus medos inconscientes. O maior impacto sobre a personalidade vem do encontro com outra personalidade, observou Jung. E foi assim que a individuação dela catalisou, não forçou, mas possibilitou, um processo paralelo nele. Um homem descobre partes de si mesmo através de uma mulher totalmente viva em sua autenticidade, assim como ela encontra aspectos de sua própria totalidade ao ser verdadeiramente vista por ele. Você parece diferente, ele diz finalmente aproximando-se. Ela sorri, ainda com as mãos na terra. Não diferente, responde. Apenas mais eu mesma. E nessa simples troca está contida toda a essência do que temos explorado. O retorno ao centro, o reencontro com a essência após a longa jornada através dos territórios da sombra, da persona, dos complexos, das projeções e contraprojeções. O retorno não à inocência, mas à integridade. Não à certeza, mas à autenticidade. Não à perfeição, mas à completude. A totalidade, dizia Jung, não é alcançada através da perfeição, mas através da aceitação da imperfeição. E talvez seja este o segredo mais profundo que muitas mulheres intuem, mas que a sociedade raramente valida. Que nossa imperfeição não é um obstáculo a ser superado, mas um portal a ser atravessado. Que nossas contradições não são falhas a serem corrigidas, mas pistas a serem seguidas. Que nossas feridas não são apenas cicatrizes, mas também aberturas através das quais a luz pode entrar e sair mais livremente. Como você se relaciona com essa verdade em sua própria vida? Onde estão os territórios em você, homem ou mulher, que permanecem inexplorados, negados, reprimidos, sob o peso das expectativas externas? Que partes de sua totalidade têm sido sacrificadas no altar da adaptação social? Que vozes interiores têm sido silenciadas para que você pudesse ser aceito, amado, valorizado? A viagem de descoberta, escreveu Jung, consiste não em procurar novas paisagens, mas em ter novos olhos. E talvez o maior convite deste roteiro seja justamente este: desenvolver novos olhos para ver a si mesmo, olhos que não julgam nem condenam, mas que reconhecem e integram. Olhos que não procuram mais perfeição, mas autenticidade. Olhos que não se desviam da sombra, mas a iluminam com consciência compassiva. Olhos que finalmente veem não fragmentos isolados, mas a totalidade sagrada que somos. Porque é nessa visão integrada
que encontramos não apenas cura individual, mas também a possibilidade de relacionamentos genuínos, aqueles raros e preciosos encontros onde não precisamos mais esconder, diminuir ou exagerar partes de nós mesmos para sermos dignos de amor e conexão. O privilégio de uma vida, escreveu Jung, é tornar-se quem você verdadeiramente é. E que privilégio extraordinário é esse, disponível a todos nós, independentemente de gênero, idade ou circunstância. Disponível a você agora, exatamente onde você está. A jornada não é fácil. Como vimos através da experiência de Mariana, ela exige coragem para confrontar a sombra, honestidade para reconhecer padrões limitantes, disponibilidade para sentir emoções que foram longas reprimidas. Mas o que espera do outro lado dessa travessia é incomparavelmente valioso. A possibilidade de habitar plenamente sua própria vida, não como personagem secundário ou reflexo das expectativas alheias, mas como protagonista consciente de sua própria história. Se este conteúdo ressoou em você, se algo dentro de você reconheceu sua própria jornada nestas palavras, considere se inscrever neste canal, porque estamos apenas começando a explorar as profundezas da psique humana, os mistérios da individuação, os caminhos através da sombra em direção à totalidade. Esta é uma jornada que fazemos juntos, não como guru e seguidores, mas como companheiros de estrada, cada um em seu próprio caminho único de autodescoberta. E se este vídeo tocou alguma verdade em você, deixe nos comentários esta frase: aceito minha totalidade, tanto luz quanto sombra. Minha jornada de integração começa agora. Porque nomear nossa intenção é o primeiro passo para manifestá-la. Como Jung nos lembrou, não é o observador, mas o participante ativo que possui a chave genuína para a compreensão. Não basta apenas conhecer o caminho intelectualmente. É preciso percorrê-lo passo a passo, dia após dia, escolha após escolha. E talvez este seja o segredo final, aquele que transcende qualquer divisão de gênero. Que a vida plenamente vivida não é uma conquista a ser alcançada, mas uma prática contínua de presença, autenticidade e coragem. Uma prática que começa com esta simples mas profunda pergunta: quem sou eu quando não estou tentando ser quem acredito que deveria ser? A resposta a esta pergunta é sua jornada, e ela começa agora.